Olá, vamos continuar tentando entender como funciona esse sistema CREA-CONFEA. CREA, lembrando que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e o CONFEA é o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. O sistema profissional ele é formado por organizações e fóruns consultivos, e aí a gente vai ter um Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, ele é representativo, tem membros representativos de todo o país, que ele é o órgão central profissional. São 27 conselhos regionais, são os 26 estados do Distrito Federal, então são esses 27 conselhos distribuídos aí na região do Brasil, todas as regiões do Brasil. São 9 coordenadorias de câmaras especializadas do CREA, e aí essas coordenadoras de câmara especializada, então, elas são definidas mais em questão de áreas do que por estado. Então, elas são qual é a especialidade? Então, tem essas câmaras especializadas em determinadas áreas de atuação. E existem as câmaras especializadas dentro dos conselhos regionais, que são alguns pontos específicos, ali tem também esses conselhos regionais. O Conselho de Entidades Nacionais, integrados por 28 organizações, cerca de 500 entidades, e aí você vai ter vários colégios que vão discutir, aconselhar e conversar com o CREA, e tem todas essas instituições, então são 500 entidades de classe, você entra aí os sindicatos, associações e 200 instituições de ensino afiliadas. E aí entra todas as instituições que vão ministrar aulas, dar aulas, que tem cursos voltados para engenharia e agronomia. A mútua é uma caixa de assistência. Ela é um órgão dentro do CREA que vai trabalhar a parte de viagens, de financiamentos, de descontos, e tem algumas coisas que eu vou falar mais na frente. Então, são 27 caixas de assistência, então cada estado tem uma caixa de assistência e tem uma no Distrito Federal. O Colégio de Presidentes é representado aí por 29 dirigentes. Mas tem 27, por que são 29? Os 27 estados, a mútua e a presidência nacional. O sistema CONFEA-CREA mútua promove eleições anuais. Então, existe uma renovação, todos os anos tem uma renovação de 1/3 do plenário do CONFEA. Então, você não tem uma eleição que muda 100% das pessoas. É uma eleição que você muda aí 1/3. Então, a cada ano muda 1/3, vem novos conselheiros, as pessoas podem se candidatar, serão eleitas. No Brasil, esse ano, tem para 3 de junho de 2020, aí, conforme o calendário eleitoral aprovado pelo plenário do CONFEA, eleições para alguns cargos de presidente, como da Bahia, Tocantins, Maranhão, Paraná, Rio Grande do Sul. Para diretores gerais, para alguns administrativos de caixas de assistência. Então, tudo isso vai acontecer no dia 3 de junho, dependendo da situação do país. Então, o CREA faz a campanha, esse cartazinho aqui, tá no site do CREA, eleições 2020, vote, entre, seu voto faz diferença. Então, é interessante que aquele que faz parte do conselho também possa decidir quem vai representá-lo nas discussões ali diariamente. Como que isso acontece? Existe qualquer pessoa ligada ao conselho pode se candidatar? Sim, tem alguns requisitos assim nas áreas de atuações e você pode se candidatar. Então, eu peguei essa relação aqui agora, hoje à tarde, e aí você tem lá, você entra no site, tem, por exemplo, a relação completa dos registros de candidaturas, tem os calendários, tem a deliberação do conselho, tem todos os editais, para você ler. Eu me encaixo nesse aqui, eu quero essa vaga aqui, eu quero me candidatar para esse conselho aqui, para esse setor administrativo, para essa diretoria, para a presidência, e aí você vai ler o edital, preenche os formulários. Mais na frente que eu tenho esses formulários para mostrar para vocês, e seguindo as normas, diretrizes, orientações, tudinho. Aqui,
Tem uma eleição para conselheiro federal, e aí esse aqui é um edital de 2018 que eu peguei, e aí um formulário de registro de candidatura, você vai analisar quem são os grupos profissionais que vai ter eleição, aí você olha quais são... como que está o edital? Aí você olha que o edital federal tal, e ele vai conferindo para verificar o que você se encaixa. E aí você preenche. Esse que é um documento que você tem que preencher e todos os documentos que você tem que anexar junto com você quando você vai preencher. Então você vai colocar o teu nome, título provisório, quem é o seu candidato a suplente, qual que é o seu registro nacional, nome completo, endereço, tudo, dados básicos de um indivíduo. E aí aqui, nessa planilha do lado, tem todos os documentos que serão anexados, que aí para comprovar a sua identidade, certidão negativa de infração de código de ética. Então, se você é um profissional ligado à engenharia e teve infração profissional, aí vai ser mais difícil de você passar por esses processos seletivos. Mas se você não tem, fica tranquilo, você é resguardado por isso. E aí tem tudo aqui, resumo do currículo vitae, o que você fez na sua vida, uma fotografia, né, aquelas 3x4 que a gente sempre fica lindo. E aí tem toda essa documentação para que vocês possam anexar junto com o formulário. Para a diretoria da mútua, também tem processo, a abertura, a possibilidade das pessoas entrarem para se candidatar. E aí tem aqui o calendário eleitoral daquele ano. Então, se você entrar agora lá no de 2020, você no site, você encontra o calendário desse ano, você tem o formulário de requerimento, tem quem são os colégios de presidentes, quais são os plenários, e aí tem todos os dados para você saber quem é que está se candidatando, quem foi aceito, quem foi impugnado, e aí tem todos os dados aqui para vocês acessarem. Eu já havia falado que as coordenadorias especializadas podem influenciar muito na vida profissional de vocês, então a gente precisa entender o que é essa coordenadoria, né? Então, qual que é a finalidade dela? É apreciar e julgar os assuntos relacionados à fiscalização do exercício profissional e sugerir medidas para o aperfeiçoamento das atividades do Conselho Regional, constituindo a primeira instância de julgamento no âmbito de sua jurisdição. Bom, o que significa isso, Elitânia? Bom, essa Câmara Especializada, ela vai analisar o seu caso, vai estudar, discutir, vai propor implementação, providências, melhorias, cancelamentos de cunho normativo. Ela vai analisar o teu problema de forma específica, porque existe uma equipe profissional para analisar o seu problema. Você cometeu um erro profissional, você cometeu um erro, você adentrou na profissão de outro. Não, eu fiz um prédio na zona urbana. Mas eu fiz construções rurais na agronomia, tá? Mas não pode, isso é uma habilitação do engenheiro civil, aí você é processado. Então, tem esses detalhes, essas questões que são discutidas dentro dessas câmaras especializadas. É algo muito específico da sua forma de atuação, dos seus projetos, que podem ir parar nessas câmaras especializadas. O exercício, no que vai referir, por exemplo, o registro profissional, se você está registrado, se você atua como agrônomo e não está registrado, ou se você está registrado como agrônomo e você não recebe aquele salário mínimo obrigatório pela lei, e aí essa Câmara Especializada pode aí fazer toda a verificação. A responsabilidade técnica, o que é responsabilidade sua? O que você fez? Não, eu fiz um contrato que eu iria fazer a planejamento do projeto, do terraceamento e das curvas de nível de uma propriedade. E aí o produtor falou assim, não é só isso não, eu quero que você acompanhe minha lavoura. Você fala, não, mas isso não estava no contrato. E aí vocês entram num embate ali, técnico, e aí toda essa discussão ela pode ir parar na Câmara Especializada, dependendo do grau ali de gravidade da ação. Existe um portal da transparência, tá, pessoal? Dentro do CREA, peguei esse site aqui.
hoje, tá? Então tá bem atualizado. Esse é o atual portal da transparência do sistema Confea. E ali você vai encontrar todos os dados, todos os valores referentes aos custos e aos gastos do conselho, folha de pagamento, aquisições, tudo que acontece ali, os valores de que foi gasto com curso, com profissionais, com palestra, com café da manhã. Então, tudo isso vai estar ali no portal da transparência. A mútua. O que é essa mútua? É uma caixa de assistência. Então, a intenção da mútua é oferecer aos associados um plano de benefício social. Porque a gente só fica lá trabalhando, e a gente tem que ter benefício social também, a parte da previdência, a previdência privada, porque a maioria de nós, de vocês, quando vocês forem atuários, às vezes vocês vão ser autônomos, às vezes você vai, e aí você vai, como que eu vou pagar então uma previdência? A mútua oferece essa previdência, essa parte assistencial, a parte de acordo com a disponibilidade financeira. Então tem vários planos de previdência para você se organizar para quando você chegar aí aos seus 90 anos. Qual que é a missão dessa mútua? É atuar como entidade assistencial, prestação de serviços e benefícios diferenciados, porque ela tem que oferecer alguma coisa diferente do que o mercado oferece, do que um banco oferece. Então, ela não vai oferecer para você, como profissional, o mesmo plano que um banco privado no Brasil oferece. Ela tem que ter um benefício diferenciado para que você consiga se associar a ela, e é isso que ela tenta fazer. A ideia é melhorar a qualidade de vida dos profissionais que são associados. E aí, ser referência na prática assistencialista. Então, a mútua, a intenção dela, a visão dela de mercado é isso, é ser referência. Então, qual é o melhor sistema de assistência no Brasil? A mútua do Conselho do CREA, porque é ela que vai fornecer para mim o amparo quando eu preciso da parte financeira, quando eu preciso de um financiamento, quando eu tive que me ausentar do trabalho por causa de um acidente. Então, a intenção da mútua é ser essa referência na parte assistência. Trouxe aqui um organograma da administração da mútua. Então, da parte da diretoria executiva, de todos os diretores que existem, a parte regional, a gente tem um diretor regional, um administrativo, a Caixa Ensina, que vai entrar em contato com vocês para quando vocês precisarem, e todos os sistemas de gerenciamento dessa caixa de assistência. O negócio, a ideia dele é proporcionar ações que facilitem principalmente o acesso dos profissionais a alguns benefícios sociais. E aí eles tentam fazer isso de uma forma que seja mais tranquila, menos burocrática para os associados. Princípios e valores: integridade, ética, cidadania, excelência, transparência, inovação, sustentabilidade, valorização profissional, inclusão social. A ideia é fazer com que você se sinta valorizado e incluído socialmente dentro de uma assistência que te ampara na hora que você realmente precisa. Quem pode se associar à mútua? Todos os profissionais. Então, todos os profissionais ligados ao conselho podem se associar à mútua e fazer parte ali dessa associação. Como se associar à mútua? Você tem que preencher um calendário online lá no site, por uma das 3 categorias, optar por se tornar sócio contribuinte. Então, esse valor eu tenho que verificar se está atualizado. Tá? Você paga uma taxa de inscrição aí de R$10, uma anuidade aí de R$180, e aí você vai verificar aí sobre o valor proporcional na caixa da multa, por causa do tempo que eu estou fazendo. Eu comecei a fazer em março, tem valor proporcional a partir de março para frente? E aí você verifica lá essa sua possibilidade. Feito aí esses pagamentos, você tem que enviar esses valores aí para um cadastro online. Eles vão te
orientar lá dentro desse cadastro ali, ele é meio autodidático, né? Então você vai direcionando o que você tem que fazer. Aí qual que é a data de vencimento e tal, paga pelo Banco do Brasil, e aí depois você já está cadastrado. Existem 3 formas de se associar. Aquele que é contribuinte, que você vai pagar essa taxa de R$10 e vai pagar os 180 anual. E aí você assume esse pagamento da inscrição da anuidade. E aí você vai ter todos os benefícios, todos os serviços, todos os produtos oferecidos pela mútua. Tá? Tem todo um fundo de pecúlio da instituição que você vai usar se estiver em caso de morte, por exemplo, daquele que está adimplente. Então, tem toda uma lista de benefícios, financiamento com juros um pouco mais baixo do que o mercado oferece, descontos em viagens, então tem muita coisa bacana para esse sócio contribuinte. Ah, mas eu não quero ser sócio contribuinte. Você pode ser só um institucional, que aí você tem acesso aos convênios firmados pela mútua, ao Tecnoprev, né, que é o sistema de previdência da mútua. E aí você não precisa contribuir com inscrição nem com anuidade, mas você já tem acesso a isso, aí você só faz um cadastro lá para poder participar dessa mútua. E tem o RT corporativo. Automaticamente, quando você contribui com as RTs, você já vai fazer parte desses convênios, e se você quiser ter acesso à previdência também. E aí você já pode fazer o seu plano de previdência para quando você estiver mais velho. Qual que é o objetivo desse RT corporativo ou do institucional? É fortalecer a entidade. Você conhece, você acha bacana. Então, quando você conhece, você tem domínio para falar sobre o sistema e falar assim, não, eu conheci, eu gostei do plano de previdência, não, vou me associar, gostei do valor do financiamento, quero comprar um apartamento com preço mais em conta. Então, você consegue ter alguns valores mais atrativos a partir do momento que você conhece o sistema, ok?